Essa história quase foi apagada dos livros, mas o que aconteceu aqui é tão brutal que pode tirar o seu sono hoje. O homem estava ajoelhado, as mãos marradas nas costas. O frio cortava a pele no interior do Rio Grande do Sul. Ao redor dele, apenas o silêncio da madrugada, até que o som metálico de uma lâmina sendo puxada quebrou o ar. Não houve julgamento, não houve última palavra. Naquela guerra, morrer era rápido, mas nem sempre. Foi assim que começou a Revolução Federalista, em 1893, mas o Brasil quase não fala sobre ela. E há um motivo. Poucos anos depois da proclamação da República, o país ainda era instável, dividido, inseguro. No Sul, o poder estava concentrado nas mãos de Júlio de Castilhos. Seu governo era centralizador, rígido e visto por opositores como autoritário demais. Ele defendia uma república forte, com decisões concentradas no executivo estadual. Do outro lado, estávamos federalistas, que queriam mais autonomia para os estados e menos concentração de poder. Entre seus principais líderes estava Gumersindo Saraiva, um comandante experiente vindo do Uruguai, carismático e determinado. A tensão política rapidamente virou confronto armado. Os governistas ficaram conhecidos como pica-paus, os rebeldes como maragatos. Em 1893, quando os maragatos cruzaram a fronteira, organizados e prontos para o combate, o Rio Grande do Sul mergulhou em guerra civil. Cidades foram tomadas, tropas cavalgavam sob chuva e barro, estâncias eram invadidas, vizinhos passaram a se olhar com desconfiança. O conflito deixou de ser ideológico, tornou-se pessoal. Mas o que eternizou aquela guerra foi um método: a degola. Prisioneiros capturados eram executados com cortes profundos no pescoço. Não era apenas matar, era espalhar medo, era mandar um recado. A mensagem era clara: não haveria piedade. Há relatos de filas de prisioneiros aguardando a própria morte, o silêncio pesado antes do fim, o chão encharcado de sangue. A Revolução Federalista passou a ser conhecida como a Guerra das Degolas. E se você nunca tinha ouvido falar disso, já deixa o seu like aqui no vídeo, porque essas são as histórias que quase ninguém conta. Comenta aqui embaixo o que você acha desse conflito. Você já conhecia essa guerra? E se inscreve no canal para não perder as próximas histórias esquecidas da nossa história. A violência cresceu em espiral. O conflito ultrapassou o Rio Grande do Sul e atingiu Santa Catarina e o Paraná. Em 1894, forças federalistas chegaram a ameaçar Curitiba. O governo central percebeu que aquilo não era apenas uma revolta regional, era um risco real à estabilidade da jovem república. O presidente da época, Floriano Peixoto, conhecido como Marechal de Ferro, decidiu agir com força máxima. Tropas federais foram enviadas ao sul. A repressão foi implacável e também marcada por execuções e retaliações. A essa altura não existia lado inocente. O conflito deixou de ser apenas sobre federalismo ou centralização, tornou-se vingança. Comunidades inteiras se dividiram. Famílias ficaram marcadas para sempre. Em 1894, Gumersindo Saraiva morreu em combate. Sua morte enfraqueceu os maragatos, mas o conflito ainda se arrastaria até 1895, quando um acordo finalmente encerrou oficialmente a revolta. O saldo foi devastador. Estima-se que cerca de 10.000 pessoas tenham morrido. Para a época, era um número gigantesco. O Sul estava economicamente abalado, politicamente ferido, socialmente dividido. E, talvez o mais inquietante, o resto do Brasil quase esqueceu. A Revolução Federalista foi uma das guerras civis mais sangrentas da história brasileira. Mostrou que a República recém-nascida já carregava fraturas profundas. Mostrou como disputas políticas podem rapidamente se transformar em campos de execução quando o diálogo morre. E aquela cena inicial, o homem ajoelhado na madrugada, não foi isolada. Foram muitos. A Guerra das Degolas recebeu esse nome porque durante meses a lâmina falou mais alto do que qualquer discurso. E a pergunta que fica é desconfortável. Se isso aconteceu poucos anos depois da proclamação da República, o quão frágil era de fato a nossa democracia nascente?
Em 1893, bastou uma disputa política mal resolvida para transformar o sul do Brasil em um cenário de guerra entre compatriotas. E essa é uma parte da nossa história que quase ninguém quer lembrar.